lugares. Para quem não me conhece, eu sou o Danilo. Amém? Abram suas Bíblias em Isaías 55. Eu vou ler Isaías 55 na versão NVI. Isaías 55, 6. Amém? E lá está escrito assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Até aí podemos perceber o quão forte, o quão profundo e quão real é isso, porque nós já estamos vivendo este buscar. O buscar é esse ato profético de fé de cada um que está aqui já buscando ao Senhor, um coração disposto a adorar e exaltar um Senhor, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o nosso Abba, o nosso Paizinho, o nosso Kadosh, que é o Santo dos Santos. Isso é possível enquanto nosso coração estiver queimando e clamando pelo Senhor. Nós iremos encontrá-lo sim, enquanto é possível, e tudo é possível ao que crê. Então não deixe a sua fé esfriar, não deixe a sua busca paralisada, porque nós vamos encontrá-lo. É algo fácil hoje, e Ele está perto, é palpável, é mais real que o ar em nossos pulmões. Nós pertencemos a esse Abba, nós pertencemos a este Pai, nós pertencemos a este reino, porque nós somos geração eleita, ao sacerdócio real. Nós estamos aqui para exaltar, engrandecer, saber que Ele se entregou naquela cruz, foi pregado naquele madeiro para nos libertar, para nos curar, para que pudéssemos estarmos aqui falando do nome dEle. E essa igreja não pode parar só nesse espaço físico. Nós vamos tomar essa região sim, nós vamos falar do nome de Jesus sim, para que nós possamos não sermos enganados, para que nós possamos trazer mais pessoas para Jesus, porque o reino dele é eterno, sempre eterno, e Ele vai dar a recompensa para cada um de nós. Essa noite Jesus manda dizer para cada um de nós que há vida no vale de ossos secos sim. Se o seu chamado estava paralisado, Ele pede para abrir a boca e profetizar sim, para que haja vida no vale dos ossos secos sim. Se o seu chamado está paralisado, se a sua oração estava paralisada, se a sua adoração também estava paralisada, Ele pede para que só tenha um ato de fé, abrir a sua boca e clamar, gritar até que os céus se abram sobre nós. E se preciso for, nós daremos as nossas vidas para liberar o som dos céus, para que muitos não sejam enganados. Nós precisamos buscar a fonte da verdade, que é Jesus, é a fonte, é a palavra, que é uma fonte inesgotável, que se renova todas as manhãs. Nós precisamos clamar sim, nós precisamos nos entregarmos sim, nós precisamos dizer: Jesus, eu sou dependente de Ti. Nada mais vai satisfazer a nossa alma do que a presença de Jesus. Nós precisamos buscar, nós precisamos ter fé, nós precisamos sim clamar para que Ele escute as nossas orações, porque do mais alto e sublime trono Ele se inclina para ouvir as nossas orações. A oração simples, porém profunda, uma oração clara para que Ele possa entender. E se nós não tivermos palavras, só é necessário gemidos inexprimíveis, porque Ele deixou claro que nós vamos fazer coisas iguais ou maiores. Então vamos voltar sim a orar, vamos voltar sim a ler a palavra, não só na igreja, e sim dentro das nossas casas,
para que nós possamos atingir o nosso vizinho da esquerda, nosso vizinho da direita, nosso vizinho da frente e de trás, para que nós possamos ver pessoas entregues a Jesus, pessoas falando que eu não quero ser essa massa de manobra que está aí, que não vai sofrer o choro e o ranger de dentes. Nós queremos desfrutar das ruas de ouro, das altas moradas. Então nós precisamos levar um número maior de pessoas para o céu. Nós sabemos que cada um aqui foi dado um talento. Não é para nós enterrarmos o nosso talento com medo. Chegou o momento de nós perdermos sim as nossas cabeças por Jesus, porque há pessoas neste momento perdendo as suas cabeças por não negar o nome que não nos negou. Foi até o fim naquele madeiro, foi até o fim e se entregou para que nós pudéssemos estarmos livres agora. As coisas vão ficar estreitas, mas nós precisamos lembrar que a porta do céu também é estreita. Então nós fomos selecionados para fazermos a diferença. De qual forma? Na simplicidade. De qual forma? No secreto. Porque se nós fizermos no secreto, o Senhor vai nos honrar. A nossa adoração, o nosso louvor vai começar aqui. Se prepare para que você comece a adorar. Se prepare para que você volte a falar em línguas. Se prepare para que a unção da cura esteja sobre a sua vida. Se prepare para que você possa fazer coisas impossíveis através do nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus para cadeias quebrarem, para as cadeias quebrarem. Nós estamos nele, nós estamos entronizados nesse Espírito que é maravilhoso, que é poderoso, que é capaz de entregarmos coisas impossíveis a cada um de nós. Só basta nós termos fé. Sejam motivados pela fé esta noite. Sejam motivados pela retomada do nosso chamado. Porque Ele está perto, Ele está perto, Ele está perto. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então nós precisamos clamar, clamar, clamar. Porque é possível achá-lo, é possível achá-lo. Então nós precisamos voltar o nosso coração para Jesus, voltar a nossa família para Jesus, voltar o nosso caráter para Jesus, para que Ele nos reconheça. Deus, nós agradecemos, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Senhor Jesus, porque eles vieram te buscar, Senhor Jesus. Eles vieram somente, Pai amado, transbordar esta noite, Pai amado, porque ao longo do dia eles exaltaram o Seu nome, eles te adoraram, eles reconheceram que o Senhor é o soberano sobre a vida deles e que eles são completamente dependentes de Ti. Senhor Jesus, que possa recair sobre a vida de cada um as brasas vivas do altar, Senhor Jesus, para que eles possam voltar a queimar outra vez, para que eles possam ter sonhos, para que eles possam ter visões, para que eles possam, Pai amado, alcançar lugares impossíveis aos nossos olhos, Senhor. Senhor Jesus, em meio à adoração, Pai amado, eu peço que os Seus anjos, arcanjos, querubins e serafins lutem pela vida de cada um que está aqui, pela vida da família de cada um aqui representada, para que eles sejam exemplos de conversão e família forte, igreja forte, Senhor Jesus. Então que cada semente aqui lançada, Pai amado, possa multiplicar para que essa casa esteja cheia, para que este bairro seja tomado, Senhor Jesus, e que seja essa nossa missão a partir desta noite, Senhor, porque nós viemos te buscar, Senhor Jesus. Nós viemos adorá-lo também, Senhor, reconhecer a sua soberania sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. E toca, Pai amado, cada um aqui, Pai, de forma particular, Senhor. E eu te peço também, Pai amado, a minha última petição, que
cada acorde, que cada palavra, de cada louvor, Senhor Jesus, que flua do coração verdadeiramente. Pessoas possam ser curadas em nome do Senhor Jesus. E que se elas não precisarem de cura, Senhor, que elas possam levar a cura onde elas pisarem, Espírito Santo de Deus. Que essa minha oração, Pai amado, seja acolhida pelos seus anjos, Pai. E que eles venham distribuí-las, Pai amado, porque a partir deste altar haverá cura, haverá poder, sim, haverá dons, sinais, prodígios e maravilhas, Senhor Jesus, através do seu santo nome. Porque assim eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. E que os céus estejam preparados para receber a nossa adoração. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Vocês estão bem? Você já cumprimentou o irmão que está aí do seu lado? Talvez você chegou e nem falou com ele. Cumprimenta ele, dá uma paz do Senhor, pergunta se ele está bem. Dá um sorriso para ele e diz: olha, tudo bem? Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Às vezes a gente sai de casa e vem para a presença do Senhor e talvez não tem motivo nenhum para dar uma risada, para olhar para o nosso irmão, perguntar se ele está bem ou se não está. Porque isso acontece, né? Nem todo dia é um dia de alegria, às vezes um dia é um dia de tristeza, um dia, talvez o dia ele parece que está como de bronze, né? Às vezes a gente não tem nem motivo, nem para estar na casa do Senhor, mas a gente vem. Talvez você está numa situação como essa, saiu da sua casa dizendo: talvez esse seja o meu último culto. Eu quero ir lá para ouvir uma palavra e de repente até deixar de ir, se Deus não falar comigo. E eu já estou dizendo para você que hoje o Senhor ouviu a sua oração e já está ouvindo, porque isso que está passando aconteceu também com o profeta Isaías, como foi aberto aqui no culto. O profeta Isaías, ele passou por um dia mau. Lá no capítulo 6 diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, Isaías talvez estava em luto, não tinha motivo nenhum para ir para a casa do Senhor. Os estudiosos vão dizer que o rei Uzias talvez era um parente próximo do profeta Isaías. E talvez por esse parentesco, por estar próximo do rei, ele podia profetizar para as nações, para os povos, para as mulheres, para o homem. E ele dizia: ai da mulher, ai do homem, ai da criança, ai da nação. Mas o rei Uzias morreu. E talvez ele estava em luta, ele dizia: acabou o meu ministério, hoje vai ser o meu último culto. E quando ele entra nas portas do templo, ele vê o Senhor assentado em um alto sublime trono, e os anjos e os serafins adoravam o Senhor dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E toda aquele templo foi cheio da presença do Senhor. Então Isaías começou a sentir a presença de Deus, e ali ele se humilhou e disse: ai de mim, que eu sou um homem falho, pecador, eu habito num povo de impuros lábios. Mas o Senhor ouviu a sincera oração de Isaías, e ele mandou para que um serafins pegasse com uma tenaz, uma brava viva que estava sobre o altar, e tocou sobre os lábios de Isaías, e curou, e tirou aquelas palavras impuras que estavam ali nos seus lábios. Ou seja, a palavra vai nos dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não estou dizendo que ninguém aqui está em pecado, mas eu estou dizendo que se você hoje está numa situação que talvez não tinha motivo nenhum para louvar, para olhar para o seu irmão e dizer: quão bom que é suave estar ao seu lado, louvando e exaltando o nome do Senhor. Hoje o Senhor quer sarar a sua terra, e Ele está de braços abertos para te abraçar. Ele marcou esse encontro contigo, mesmo que você passasse pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Então feche os seus olhos, se entregue, rasgue o seu coração. Hoje é dia de adorar o Senhor como nunca. Imagine que esse fosse o último culto da sua vida. Adore, se entregue, rasgue o seu coração na presença do Senhor, porque Ele está aqui para sarar a sua terra e te dar motivos para você rir.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Meus braços É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. meus braços É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Caio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Meus braços é meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Meus braços é
deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa. Cheias, dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir. Ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero
existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você, Deus. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Santo, 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 santo. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Declare de todo o seu coração. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é.
A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, não há outra forma, Pai, de darmos início a esse culto, Senhor. Se não clamamos, Pai, se não clamarmos pela Tua presença neste lugar. Senhor, nós cremos, ó Deus, que existe um encontro marcado, Pai. E obrigada por isso, Pai. Obrigada por cada vida que aqui adentrou, Senhor. Obrigado por essas portas estarem abertas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado esse ministério, Pai. Porque nós entendemos, nós visualizamos, nós vivenciamos, nós sentimos, Pai, a Tua presença, a Tua obra à frente desse ministério, Senhor. E nessa noite, Pai, nós damos total liberdade ao Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, a Tua presença nos atraiu a este lugar, Pai. Não faz sentido estarmos aqui, Pai, se não for para sentirmos a Tua presença, Pai. Para ouvirmos a Tua palavra e para entendermos, sabermos, aprendermos mais de Ti, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor possa sondar cada coração, ó Deus. Ah, Pai, que a Tua palavra, Senhor, enquanto eu estiver ministrando, Pai, que ela possa ser testificada no coração de cada um, Pai. E eu sei que só o Teu Santo Espírito tem esse poder, ó Deus. Pai, eu creio, Pai, que hoje é noite de restauração, Senhor. Hoje é noite de cura, Pai. Porque o Senhor está na casa, Senhor. E nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu santo nome, Pai. E nós somos gratos a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, ó Deus, pela vida de cada irmão que aqui está, Pai. Que nada, Senhor, absolutamente nada passa desapercebido, Senhor. Que tudo, Pai, tudo que o Senhor entregar essa noite, cada um aqui sinta, Pai, que o Senhor está falando no individual. Que o Senhor está falando, Pai, com ele, Senhor, com ela, meu Deus. Porque o Senhor não fala com quem está ausente, Pai. E se nós estamos aqui é porque a Tua palavra é para nós nessa noite, Senhor. Nós já Te agradecemos porque nós temos a certeza disso, ó Deus. Louvamos o Teu santo nome e em especial, Pai, eu entrego a minha vida a Ti, ó Deus. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Teu Santo Espírito a ministrar nesse altar, Pai. A casa é Tua, o altar é Teu, o povo é Teu, Senhor. Fala, Pai, absolutamente tudo que o Senhor preparou para essa noite, Pai. Que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Podemos nos assentar. Se já tiver alguém aí em cima, eu gostaria que acendesse as luzes para que a gente possa ver. Oh, glória. Aí sim, tem uns rostinhos da manhã. Oh, Raquel tá aí, é forte. Igreja, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Luciana. Eu sou pastora fruto desse ministério. Eu costumo pregar pela manhã, então já me antecipo aqui, se eu falar nessa manhã, é porque a gente costuma pregar de manhã e sempre fala nessa manhã. E hoje o Senhor me deu a oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês, amém? Tem alguém que nos visita? Todo mundo da casa? Ô, glória! Ney, na verdade o Ney, nós já nos conhecemos lá em cima no Cangaíba. Seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Vocês estão na casa do Pai. Amém? Igreja, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que nós estivéssemos compartilhando essa noite fala muito sobre o encontro. E quantos foram os encontros com Jesus? Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vimos homens e mulheres que tiveram a oportunidade, o privilégio de ter um encontro com Jesus. Muitos deles nem imaginavam. Quando a gente começa a fazer uma releitura, começa a trazer à memória o encontro de Jesus com a mulher samaritana, vocês lembram? Aquela mulher saiu ali para ir buscar água no poço, uma rotina do seu dia a dia. A palavra nos diz que ela ia no horário que costumava não ter ninguém, quando o sol ainda estava alto. Vocês acham que quando aquela mulher saiu de casa, ela tinha ideia de quem ela ia encontrar naquele poço, gente? Não.
Zaqueu, que tanto fez para subir naquela árvore por curiosidade. Muito ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. E aí ele ouve, hoje o Jesus de que tanto falam, vão passar por aqui. E a curiosidade fez com que ele, um homem de baixa estatura, subisse numa árvore. Ele achou que ninguém estava vendo, mas Jesus estava vendo. Jesus pede para ele descer e imagina, gente, Jesus vai na casa de um cobrador de impostos. Que encontro. E muitos outros. E eu creio que nessa noite Jesus também marcou um encontro comigo e com você. E nós vamos falar, nós vamos meditar, refletir no encontro também. E eu creio que através dessa passagem o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Então esteja atento. Esteja atento aos detalhes, porque muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor e não nos atentamos aos detalhes, porque ainda não era a hora de nós entendermos. Conforme o Senhor vai encontrando maturidade em nós, Ele vai revelando. E hoje existe uma porção a ser revelada aqui, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor? No Evangelho de João, capítulo 21. João 21. João 21. Amém? Vocês estão tão caladinhos, amém? Então vamos lá, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João,
você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Amém? Gente, vamos olhar para esse encontro. Um encontro rico demais. Talvez, no início, um encontro difícil demais. Porque vamos contextualizar, vamos voltar um pouquinho antes desse encontro. A palavra nos diz que esse encontro ocorreu após a ressurreição de Jesus. Mas a palavra também nos diz que esse encontro ocorreu após Pedro ter negado Jesus. E quando nós começamos a ler aqui no capítulo 21, logo no início, a palavra nos diz que Pedro, junto com os outros discípulos, de repente ele fala: vou pescar. Parece algo simples, né, gente? Vou pescar. Mas por trás dessa declaração de Pedro existe um desânimo. Porque Pedro ali, ele estava voltando a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus. E quando nós olhamos e observamos o detalhe no agir do Senhor após a ressurreição, quando nós lemos em Marcos, lá no capítulo 16, no versículo 7, quando aquelas mulheres vão ao túmulo para ungir ali o corpo do Senhor, aquelas mulheres, elas são recepcionadas ali por um anjo que fala: por que procuras dentre os mortos aquele que vive? E ele orienta, olha isso, gente, olha os detalhes, ele orienta aquelas mulheres para que vá e fale aos discípulos e a Pedro que o Senhor iria encontrar com eles. Olha o detalhe, Pedro não era um discípulo? Não bastava falar assim, ó, vai e fala para os discípulos, Pedro já não deveria estar ali incluso? Mas o anjo fala: vai e anuncia, vai e fale aos discípulos e a Pedro. Igreja, Pedro já não se sentia mais digno de ser um discípulo. E aí nós começamos a nos colocar no lugar de Pedro. Olha isso. Pedro, no momento da vida dele, um encontro também inesperado. Nós lembramos da passagem lá na primeira pesca. Pedro foi pescar, passou a noite pescando, ele era pescador, uma rotina dele. Só que naquela noite ele não havia pescado nada, já estava lavando as redes, uma noite frustrada, quando Jesus, dentre tantos barcos, escolhe o barco de Pedro. Entra, começa a pregar a multidão, Pedro ali meio que lavando a rede, mas de ouvido na palavra. De repente Jesus fala para Pedro: vamos para o mar. Mas Senhor, pesquei a noite toda, sou pescador experiente, vamos para o mar. E Pedro fala: sobre a tua palavra eu irei, lançarei as redes. E houve uma pesca inexplicavelmente, naquele mesmo mar, gente, que os pescadores e Pedro haviam passado a noite inteira, não havia pego nada. E ali Pedro entendeu, e ali houve o chamado de Pedro. Foram 3 anos caminhando do lado de Jesus. Quando nós observamos a trajetória de Pedro, ele sempre esteve entre os 3 que Jesus chamava para as experiências mais particulares. Pedro estava com Jesus na ressurreição da filha de Jairo. Pedro estava com Jesus quando ele transfigurou no monte.
Pedro estava com Jesus na última ceia. E nós entendemos e nós sabemos como Pedro é. É aquele do impulso, tempestivo. Jesus mal terminava a frase, Pedro já estava lá. Pedro foi aquele que quando Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro recebeu a revelação do alto. Pedro andou com Jesus. Pedro amava Jesus. E quando Jesus começa a prepará-los para o que estava por vir ali na última ceia, gente. João 13, vamos ler. João 13. A partir do versículo 36. João 13, a partir do versículo 36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Gente, Pedro amava. Pedro estava empolgado. Naquele momento ali, quando Jesus falou que ia partir, Pedro voou também. Não, mas agora vocês não podem ir. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas por que eu não posso? Senhor, eu dou minha vida por ti. Gente, quantos de nós já não pensamos assim: meu Deus, por que Pedro negou? Jesus já não havia falado, já não havia avisado que ele ia negar? Gente, nós sabemos que Jesus, ele foi levado ali ao sumo sacerdote. Pedro acompanhou meio que escondido ali, dentre os outros. E aí quando o Pedro e os demais estão ali no pátio, e Pedro é questionado ali: tu não é um deles, dos seguidores? Não, não sou. Tu não conhece Jesus? Não. E antes que o galo cantasse, pela 3ª vez, Pedro negou Jesus. Igreja, se Pedro naquele momento declarasse que era um dos seguidores de Jesus e declarasse que o conhecia, ele seria morto. Aí vocês vão me falar: mas pastor, ele não disse que entregaria a vida por Jesus? Gente, ninguém morre por Jesus sem Jesus ter morrido por ele primeiro. Ninguém morre por Jesus sem Jesus ter morrido por ele primeiro. Igreja, muitas vezes nós tentamos viver o evangelho sem conhecer o sacrifício de Jesus. E aí nós vamos na nossa força. Aí nós vamos achando que nós vamos conseguir, achando que é no nosso esforço. Igreja, observe. Momentos após Pedro ter negado Jesus, cumpre a sua missão. Morre por mim e por você. Igreja, não existe amor como esse. Por mais que nós achamos ter, jamais nós conseguiríamos morrer por Jesus sem antes ele ter morrido por nós. Igreja, até mesmo para amar Jesus, nós precisamos dele. É o Senhor que injeta esse amor na minha e na tua vida, no meu e no teu coração. E Pedro ainda não havia entendido isso. E Pedro, gente, agora vamos nos colocar no lugar de Pedro. Olha a situação. Imagina, quando Pedro negou ali, pelo medo, gente, o medo. Imagina, um filho de Deus foi preso, estava sendo julgado, e a pena seria a crucificação. Gente,
Imagina Pedro. Teve medo. E eu acredito que ali quando ele fala pela terceira vez, não, eu não o conheço, e o galo canta. Gente, quando esse galo cantou, ele deve ter pensado, bem o que ele disse. E ali começa uma culpa, começa um negócio. E aí, gente, 3 dias se passam. Imagina a angústia desse homem nesses 3 dias. E aí ele ouve falar que Jesus ressuscitou. Gente, vamos pensar. Vamos nos colocar no lugar de Pedro. Se Jesus morreu, ele deve ter pensado, eu nem tive tempo de me explicar. Aconteceu exatamente como ele falou que aconteceria. Eu neguei ele. Aí quando ele sabe que ressuscitou e que ele começou a aparecer para os seus discípulos, ele apareceu para as mulheres e pediu para avisar que ele apareceria para eles também. Gente, imagina a angústia de Pedro em pensar que estaria frente a frente com Jesus depois de ter negado Jesus. Aí, gente, o que deve ter passado na cabeça de Pedro? Eu vou voltar a pescar. Porque com certeza ele não vai mais me aceitar como seu discípulo. Eu não sou digno. Eu o neguei. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu sei fazer. Naquilo que eu sou bom, porque olha, como discípulo não. Eu andei com ele, eu vi seus milagres, eu vi as curas, eu ouvi todos os ensinamentos, o sermão da montanha, eu vi tudo. E mesmo assim eu o neguei. Gente, Judas não aguentou esperar 3 dias. A culpa também bateu em Judas. Ele não aguentou esperar 3 dias. Pedro esperou 3 dias. E essa passagem que nós acabamos de ler, gente, é o reencontro com Jesus. Jesus. Gente, esse reencontro é para restaurar. Esse reencontro é para curar. E olha só, gente, olha a forma do Senhor trabalhar com Pedro, e eu acredito que não é diferente na minha e na tua vida. Gente, quantos de nós não negou Jesus verbalmente, mas muitas vezes nas atitudes, no retroagir, no cansaço, ou quando nós não nos achamos dignos? Olha isso, igreja. A palavra nos diz que Pedro fala, vou pescar. Gente, Pedro era um líder nato. Ele falava e os outros iam atrás. Ele fala, eu vou pescar, e os outros falam, eu vou também. Aí entra todo mundo no barco. A palavra diz que de novo eles passam a noite ali e pescam muito, é isso? Pesca? Não pesca. Aqueles homens saem para pescar, lembrando, gente, agora é após a morte e ressurreição de Jesus. Vai ser o primeiro encontro de Pedro ali com Jesus após a ressurreição. Aí, olha só, o Senhor está refazendo na vida de Pedro a cena do chamado. Gente, não há coincidência com Deus. A propósito. Então isso não é coincidência. Porque muitas vezes a gente olha assim e fala, não, mas eu já ouvi essa história. Não é aquela noite que eles não pescaram nada, e aí o Senhor falou para jogar a rede, aí jogou a rede, pegou os peixes? É. E o Senhor adora fazer isso comigo e com você. Não tem dias que você lembra do teu chamado, não? Do dia que você se batizou, no dia que você aceitou Jesus. No dia que você ouviu aquela palavra e você tinha certeza que era Deus falando só com você, a igreja estava cheia, mas Deus estava falando com você. Ele traz a nossa memória. O Espírito Santo traz a nossa memória. E Jesus ali refaz a cena do chamado de Pedro. Olha isso. Eles estão no barco, não pesca nada. Aí vem um homem na praia, já estava lá esse homem. Pergunta, filho, vocês pescaram alguma coisa? Não. Joga a rede do lado direito. Gente, jogou a rede do lado direito.
Os peixes que não estavam a noite toda lá vieram. Quem percebeu que era Jesus? Quem percebeu? A palavra nos diz que o discípulo a quem Jesus amava é quem, gente? João. João percebeu. E João disse a Pedro: é o Senhor. Eita. Gente, a palavra nos diz que Pedro, colocou a capa e já saiu nadando ao encontro. Gente, Pedro, ele tinha esse jeito. Muitos às vezes até tem a revelação, conhece, vê, enxerga, mas e o que faz? É Pedro. Lembra da passagem que Jesus vem andando sobre as águas? Quem é que saiu do barco? Com medo ou sem medo, quem é que saiu do barco? Pedro. E ele nem espera o barco. Ele já pula na água e já vai ao encontro de Jesus. Mas que devia estar com medo, devia, né? Vou falar o que agora? Meu Deus. Mas, gente, a palavra nos diz que os outros discípulos trouxeram barco, descarregaram a rede. Pedro já foi lá, já trouxe os peixes. Tipo assim, né? Eu vou servir. Não sei se ele me perdoou, mas eu estou aqui. Eu vou servir. E a palavra nos diz que ali, quando eles chegaram, tinha o que, gente? Tinha o que na praia? Já tinha uma fogueira, já tinha uns pães e peixes ali na brasa. Jesus serviu, primeiro acolheu. E assim Ele faz comigo e com você. Igreja, Jesus não nos acusa. Ele nos ama demais. E quando nós estamos ali, cansado, quase parando, quando, como o irmão do louvor aqui falou, às vezes a gente pensa assim: olha, se Deus não fala hoje, talvez seja o meu último culto, porque eu estou tão cansado de ir e nada mudar e nada acontecer. Igreja, o Senhor está falando com você hoje. Eu não sei o que tem feito você desanimar, mas o Senhor não mudou. E ali, igreja, Ele estava falando para Pedro: meu chamado continua de pé. Lembra quando eu te chamei? Continua de pé. Do meu lado nada mudou. Mas nós precisamos tratar aquilo que está doendo aí. Igreja, Jesus refaz a cena do chamado de Pedro. E quando a gente começa ali a enxergar aquilo que Jesus está fazendo, a gente começa a entender o amor de Cristo, aquele que vai ao encontro para restaurar. Mas olha que engraçado, Jesus não refez apenas a cena do chamado de Pedro. Porque olha, parecia estar tudo bem. Jesus voltou, serviu ali os peixes, os pães, está tudo bem. Mas no fundo, Pedro ainda estava esperando uma conversa. Gente, o Senhor jamais coloca para debaixo do tapete os nossos pecados. Não, Ele quer tratar. Ele quer que a gente sejamos curados. Isso não pode mais doer na gente. Igreja, não nos machucarmos na caminhada com Cristo, esquece, é impossível, nós vamos nos machucar. Só que o que nós não podemos carregar são feridas. Nós podemos carregar cicatrizes da caminhada, mas nós não podemos carregar feridas. Ainda existia um mal-entendido ali, Pedro sabia disso. Igreja, o fato de Jesus estar ali para acolher Pedro não quer dizer que Jesus não viu ou fingiu que não viu, que ele negou. E essa questão teria que ser resolvida para que Pedro entendesse que ele é digno. Que o chamado do Senhor... Gente, Jesus não chama perfeitos.
Não é na minha e na tua força, não é no meu e no teu jeito. Ah, Jesus chamou esse porque, né? Sabe pregar. Olha a voz, parece uma voz de anjo. Sabe tocar. Vai ser útil na obra. Ô igreja, os talentos é um plus. Mas o Senhor não nos chama pelo que nós somos. Ele nos chama porque Ele nos ama. E aquilo que não está bom, Ele aperfeiçoa. E aquilo que você não tem, Ele entrega. E aquilo que você acha que não dá para fazer, na tua força não dá mesmo, é na dele. E sabe por que o Senhor não chama os prontos? Porque os prontos não se submeteriam à vontade dele, ao senhorio dele. São aqueles que não se acham dignos que são chamados por Deus. E nós precisamos entender que não há mérito em nós. A honra é dele, é para ele. E quanto mais nós o servimos, quanto mais nós o conhecemos, nós enxergamos quão pequeno nós somos. E aí a gente se diminui porque a gente fala, meu Deus, eu tão falho, tão pequeno, tão tímido, tão tudo, o Senhor me chamou. Como muitas vezes o pastor Walter brinca, se ele fosse Deus, ele não teria chamado ele. E eu concordo. Porque, gente, se eu fosse Deus, também não teria me chamado, não. Porque muitas vezes a gente resiste tanto. E quando a gente resiste, quando a gente é tomado pelo medo, é porque nós estamos entendendo ou achando, sei lá de onde a gente tira essa história de que a gente está sozinho. Gente, é com medo, é com reverência, é com temor, mas vai. Porque aquele que te chamou é o que te capacita, é o que te guia, é o que te ensina. Ele está comigo, está com você. Ele estava com Pedro. Mas Pedro precisava entender isso, gente. O Senhor refaz, traz à memória de Pedro o dia do chamado. E aí quando o negócio está ali, está bom, está todo mundo comendo, Jesus poderia falar com todos aqueles que estavam ali, né? Mas o negócio dele é com quem? É Pedro. Aquele dia o encontro era com Pedro. E é como a gente fala, às vezes a gente vê na igreja, a igreja está lotada, mas a gente sabe que Deus está falando com a gente. Porque o Espírito Santo tem esse poder. A pregação é para todos, mas o agir, o efeito é individual. E aí, o Senhor olha para Pedro. Ah, meu Deus, olha a pergunta. Pedro, tu me amas? Aí eu já se fosse Pedro, eu já pensaria, pronto, ele lembrou. Ai. Gente, quando a gente olha essa passagem, na versão original, no original da palavra em grego, é como se Jesus perguntasse assim, Pedro, tu me amas? Esse amor é um amor ágape. Ágape, é como se Jesus estivesse falando assim, Pedro, tu me amas no profundo, incondicionalmente, um tipo de amor sacrificial. Tu me amas, assim, é como se Jesus estivesse perguntando assim, Pedro, tu me amas a ponto de dar a tua vida por mim? Sabe como é que Pedro responde, gente? Quando a gente lê nas traduções, parece que Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo, né? Mas esse amor, essa palavra que está na resposta de Pedro, é filéu. É um amor de amizade, um amor de carinho, um amor entre pessoas. Então, se nós fôssemos ler no original, é mais ou menos assim. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, Senhor, eu gosto de tu. Aí você vai falar, sério? Aí Jesus dá uma orientação. Olha isso. A palavra do Senhor fala. A primeira vez que Jesus pergunta, Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Aí
Jesus pergunta novamente. Lembrando, gente, todas as vezes que Jesus pergunta, Ele está perguntando: Pedro, tu me amas a ponto de dar a tua vida por mim? E Pedro responde: Senhor, eu gosto de ti. Aí você vai falar: nossa, hein, pastor? Não, gente. Este é o lugar que Jesus queria que Pedro estivesse. Esse é o amor que, quando Pedro fala: Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí ele está falando: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu consigo lhe amar. Senhor, eu sou limitado. Senhor, aquele Pedro que 3 dias atrás falou que daria a vida pelo Senhor, viu que não dá. Porque esse amor de dar a vida, ele é teu. Senhor, eu sou limitado. E o Senhor tem buscado, igreja, filhos maduros, não impulsivos. Porque quando a gente é impulsivo e faz promessas tolas para Deus que a gente não pode cumprir, a gente se frustra e para. E é perigoso morrer como Judas morreu. Porque a gente se decepciona demais com nós mesmos. E o Senhor está explicando ali para Pedro: olha, Pedro, eu vim te buscar de novo. Eu vim te chamar de novo. O teu chamado, Pedro, não tem nada de validade não, assim como o meu e o seu também não tem, igreja. Porque o Senhor não nos escolheu porque somos perfeitos e Ele sabe das nossas falhas. E Jesus está ali falando para Pedro: eu vi que você me negou. Quer ver? Quando você me negou, você estava onde? No pátio, perto de uma fogueira se aquecendo. Olha a fogueira aqui. Quantas vezes você me negou? Quantas vezes agora eu te pergunto: você me ama? Talvez os outros discípulos não entenderam nada, mas Pedro estava entendendo. O Senhor trouxe à memória de Pedro tudo o que aconteceu. E ali Jesus estava falando, assim como Ele está falando para mim e para você: eu conheço as tuas falhas. Eu conheço os teus erros e os teus pecados. E o meu amor por você não mudou. O teu chamado continua de pé. Mas o que eu tenho para você hoje é cura. É cura. Para de se colocar no lugar de Deus e se julgar incapaz. Não é digno. Quem julga é Ele. Porque quem cura é Ele. Quem tem o remédio para curar a minha e a tua alma é Ele. Igreja, observe que toda essa conversa termina com Jesus falando: siga-me. Ah, igreja, e quando você entende isso, quando você entende que não é na tua força, igreja, aí ninguém te segura. Porque aí você entende: ó, se eu falhar, não vou falhar. Ele me chamou, Ele vai me capacitar. Mas vai que Ele está comigo. A obra é dEle. O chamado é dEle. Igreja, quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Pode seguir. Mas pastora, eu não sou digno. Eu também não. E Ele sabe disso. Pedro também não. Pedro negou. Gente, a gente é tão cara de pau que a gente fala: olha, se eu fosse Deus, eu não me investia mais em Pedro, não. Negou uma vez. Ele ama demais. E essa conversa de cura é quando Jesus fala ao nosso coração. É quando vai além dos nossos ouvidos, igreja. Jesus, num domingo qualquer do mês, Ele te trouxe neste lugar, nessa noite, para te falar que há cura. A cura para você. A cura no teu emocional, no teu espiritual. Ah, igreja, ainda tem muito para fazer. Tem muitas pessoas que necessitam ter a oportunidade que eu e você estamos tendo.
a oportunidade de se reconciliar. Sabe, igreja, muitas vezes a gente ouve notícias de que o número de evangélicos no Brasil está crescendo. E quando a gente conversa com as pessoas, realmente, eu venho de uma família católica. E quando nós olhamos hoje no nosso derredor, nós temos muitas pessoas que se diz ser cristã. Mas nós também temos muitos desigrejados, como agora são chamados. Temos muitos que um dia ouviram o chamado, mas que no meio da caminhada desistiram. Nós temos igrejas, muitas pessoas assim, que você fala com a pessoa e a pessoa fala assim: não, eu conheço Jesus, um dia eu ouvi a palavra, um dia eu vivi. Ô igreja, e nós perguntamos: como pode um dia ter experimentado o amor de Cristo, a sua misericórdia e a sua graça, e ter parado? Igreja, aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Tudo aquilo que o Senhor nos dá é porque Ele já sabe que nós vamos precisar, é alimento para a caminhada. Igreja, nós precisamos estar próximos de Deus, do Senhor. Sempre lembrando, não é na minha nem na tua força. Não é por mérito. Não é pelas nossas habilidades. Não é pelo que nós somos, muito menos pelo que nós temos. Porque até para amar o Senhor, nós precisamos dEle. É Ele que nos ensina todos os dias. Igreja, o Senhor, Ele não tem problema com os nossos pecados. O que Ele não gosta é quando nós insistimos nos nossos erros. Sabe, igreja, nós observamos aqui que a partir desse momento, e que Ele chama Pedro para essa conversa, a conversa que eu acredito, igreja, que se talvez Judas tivesse esperado os 3 dias, eu acredito, igreja, que teria chance para ele também. Igreja, Jesus amava todos. Jesus não tirou Judas da mesa. Jesus amou Judas. Igreja, Jesus, quando Ele foi traído por Judas, Ele já sabia de tudo, igreja. Mas Ele deu a chance de Judas caminhar, de Judas ouvir, de Judas ver os seus milagres e prodígios. Mas mesmo assim, Judas não quis. E no final, seus olhos foram abertos, aquelas moedas pelas quais Judas tinha traído Jesus, ele nem quis. Aquilo já não tinha mais valor, porque o diabo é assim. O diabo, ele seduz. O diabo, ele monta um cenário que te agrada. Mas no momento em que tudo está perdido aos teus olhos, porque você está enfraquecido, porque para o Senhor nunca, Ele sempre vai investir, Ele sempre vai acreditar. Mas Judas olhou ali e falou: eu traí sangue inocente, acabou. Não, para mim acabou. Igreja, tem muitos irmãos que estão nesse momento de fraqueza. Um momento muito perigoso, igreja. Eu não estou falando só da vida física, eu estou falando da vida espiritual. Tem muitos que estão morrendo espiritualmente, igreja. Porque foram atraídos, igreja. Precisamos estar atentos. Porque a armadilha que o diabo faz para cada um de nós é diferente. A armadilha que o diabo faz para mim e para você é aquilo que nos atrai. Nós precisamos estar atentos. O diabo pegou o ponto fraco daquilo que atraía Judas. E sinceramente, igreja, eu acho a história de Judas a mais triste da Bíblia. Porque eu insisto em dizer que era só ele esperar 3 dias, igreja. 3 dias e ele teria a chance, assim como Pedro teve a chance, o reencontro, a restauração, a cura. A validade do chamado ali,
Jesus falando, Pedro, eu vi tudo. Aqui, ó, eu lembro da noite. Ô, gente, Jesus já até sabia, né? Ele falou antes de acontecer. Gente, ele já sabe. Mas Pedro precisava entender. E nessa passagem, igreja, naquela manhã, Jesus curou Pedro. Jesus restaurou Pedro. E quando nós somos curados, nós somos colocados na missão de novo. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a maior demonstração de amor a Deus? Se você tivesse a chance de falar para Deus o quanto você o ama, talvez a gente se rasgaria aqui em palavras. Ah, Senhor, não, Senhor, ó, eu quero amar esse negócio aí, esse amor ágape aí, ó, não, Senhor, eu dou minha vida, Senhor. Não, Senhor, eu quero, tudo que o Senhor pedir eu dou, pode pedir, Senhor. Eu não sou como Pedro, não, se eu falar, eu cumpro. Eu amo mesmo, eu amo de verdade, eu amo, Senhor. E aí, gente, qual que seria a demonstração de amor? Vocês fariam? E aí? Ai. O que Jesus pediu para Pedro? Tu me amas? Cuida dos meus cordeiros. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Igreja, Jesus já não está mais em corpo aqui conosco, mas os nossos irmãos estão. Existem muitas almas e Jesus ama todos, todos. Pastor, até aqueles tortos, é desses que Jesus gosta. Ele ama todos. E se você o ama, faça como ele fez. Igreja, seja um instrumento de Deus. Seja a boca de Deus nessa terra. Pastora, eu não sou muito de falar, então faça como Pedro, tenha ação. Age, participe, ame, acolhe. Demonstre carinho, demonstre amor. Igreja, nós fomos feitos para amar. Nós não fomos feitos para vivermos só. Não se isole. Você começa a perceber que uma pessoa está espiritualmente, emocionalmente doente quando ela começa a se isolar. Igreja, tenha prazer em falar do amor de Cristo. E você não precisa ir muito longe, você não precisa conhecer toda a Bíblia. Basta entender e falar do amor de Cristo na tua vida. Quem aqui não tem uma história com Jesus, igreja? Quem aqui, igreja, não tem um momento com Jesus? E eu creio que é só o início, pode ter muito mais. Porque conforme nós vamos caminhando com Ele, nós vamos conhecendo mais dEle. Conforme nós vamos entendendo mais dEle, nós vamos entendendo mais de nós também. E aí Ele vai se revelando, e nós vamos entendendo e nós vamos mudando. Igreja, não é da noite para o dia. Jesus não vai te chamar. Ele pode. Ele pode te chamar e te transformar em segundos. Mas o que Ele gosta mesmo é de ver a transformação no caminhar com Ele. Porque Ele vai caminhando e capacitando. Ele vai caminhando e capacitando. E aí quando você olha para trás, você fala, meu Deus, como eu era imaturo. Como eu era um filho birrento. Senhor, como eu reclamava, hein? Senhor, como eu achava difícil, Pai. Igreja, eu não sei você, mas quando eu sou usado por Deus para mudar um dia de alguém, quando a pessoa olha para mim e fala, olha, a palavra que saiu da sua boca, ou a sua visita, ou uma mensagem, ou um oi, ou um abraço, mudou meu dia. Gente, muitas vezes você nem lembra o que você falou. Você tem certeza que não veio de você, é de Deus. Ou quando você está contando algo que aconteceu na sua vida. Não, primeiro que você nem ia contar isso.
Aí vem algo, Espírito Santo, viu, gente? E aí traz a sua memória, e quando você vê, você já está falando. E aí aquele testemunho era algo que a pessoa que estava ali precisava ouvir. Igreja, isso traz uma certeza de que é Deus que está no comando, no controle, que é Deus que está falando. E aí você começa a entender o amor de Deus pela vida do próximo e pela tua vida. E o privilégio de ser canal de bênção. O privilégio de ser instrumento. Igreja, muitas vezes nós somos induzidos a cantar um louvor. Muitas vezes nós pronunciamos aquilo que está na letra do louvor. E nós falamos aqui, eu quero ser um instrumento. Seja um instrumento de Deus. Não são promessas vãs, não são promessas tolas. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o quanto eu consigo amar, mas me enche mais. Senhor, talvez eu não tenha ainda o amor que o Senhor espera que eu tenha, mas eu sei que o Senhor pode me dar. Eu sei que o Senhor pode me encher. Senhor, eu não tenho paciência com essa situação, mas eu sei que o Senhor pode me dar paciência. Senhor, eu não estou tendo sabedoria para lidar com os meus filhos, mas eu sei que o Senhor pode me dar sabedoria. Ah, Senhor, o meu casamento está difícil, mas eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Igreja, vocês já observaram que muitas vezes nós pedimos para Deus mudar a outra pessoa? Né? Senhor, muda meu marido. Aí a gente faz igual a Adão, né? Essa mulher que tu me destes, muda ela. Gente, pede para o Senhor te mudar. Senhor, muda eu. Se coloca na brecha. Gente, porque se Deus te mudar, o outro vai ser o efeito da tua mudança, entendeu? E olha só como muitas vezes nós somos incoerentes. Nós conhecemos a palavra, nós fomos batizados, nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Gente, o que tem de gente aceitando como Salvador, mas não quer como Senhor? Porque como Salvador aí a gente já garante, né? Nossa salvação. Mas como Senhor, para obedecer? Aí é estreito. É para ser estreito. E aí somos nós que conhecemos, somos nós que aceitamos chamados, somos nós que viemos no culto, somos nós que estamos sentados aqui ouvindo e quando chega em casa quer que o outro mude. Gente, eu mudo. Eu ouvi, Deus falou comigo. Mudar dói, gente. Mas a gente não amadurece sem dor. Alguém aqui cresceu e não sentiu a dor do crescimento? Ah, pastor, eu já cresci em estatura. Agora a gente precisa crescer espiritualmente. E quando é que a gente termina de crescer? Quando estiver com o Pai. Até lá, igreja, caiu, levanta, está triste, olha para o Senhor, não tira os teus olhos da cruz. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Mas lembre-se, não carregue feridas, carregue cicatrizes. Se permita ser curado por Jesus. Ele tem cura para mim e para você. Jamais Ele vai colocar os nossos erros embaixo do tapete e fingir que não viu. Jesus não trata assim. Deus não é esse tipo de pai. Mas nós precisamos expor para Ele. Ele já sabe, igreja. Assim como Ele sabia com Pedro. Eu tenho certeza que Jesus já sabia como é que estava o coração de Pedro quando ele desceu daquele barco. Quando ele chegou na praia. O peixinho ali, o pão, ele deve ter comido, deve ter descido seco. E aí quando Jesus olha e fala: Pedro, tu me amas? Eita. O que será que amor é esse que ele está perguntando? Eu não vou mais falar que eu entrego a minha vida por ele não, que ele já viu que não. O Senhor não quer nada além daquilo que a gente pode entregar. Um coração contrito, um filho obediente, temente a Ele. E que nós possamos, assim como Ele, amar as pessoas. Mas é amar, gente, sem julgar. Porque se a gente julgar, aí não vai amar ninguém. Não tem ninguém perfeito. E nós também não somos perfeitos. E mesmo assim o Senhor nos ama. E como ama. Ele te trouxe aqui hoje para te falar que do lado dele está tudo certo. Está tudo igual. Que aquele dia que ele te chamou,
continua de pé. Ele é o dono do tempo, viu? Ah, mas é porque eu já estou tanto tempo afastado. Não importa, não. Ele é o dono do tempo. Ele não conta o tempo como eu e você conta. Há sempre um desejo no coração do Senhor para uma restauração, uma reconciliação. Mas, igreja, misericórdia. Não vamos desperdiçar a graça do Senhor. Não vamos errar no mesmo erro. Não vamos fazer aquilo que o Senhor já nos disse para não fazer. Não vamos ser tentados a voltar para o lugar de onde o Senhor nos tirou. Igreja, isso parece assim, não, pastora, esquece, não tem nem como. Gente, Pedro estava voltando a pescar. Muitas vezes nós somos atraídos a fazer aquilo de onde o Senhor nos tirou. Que estejamos atentos aos sinais. Que nós possamos estar sensíveis à voz do Senhor. E lembre-se, você tem acesso ao Pai. Igreja, para com esse negócio de terceirizar. Ora para Deus me perdoar. Não, vai lá tu. Conta a tua história para Deus. Ele já sabe, mas conta porque Ele quer ouvir saindo da tua boca. Gente, Deus precisa. E você, muitas vezes, gente, quando Pedro fala, olha ali, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Gente, na terceira vez, Pedro falou assim, o Senhor sabe todas as coisas. Mas quem precisava saber, quem precisava entender seus limites era Pedro. Sabe, gente, muitas vezes a gente faz terapia e olha, eu não estou desmerecendo, é muito válido. Mas sabe por que a gente vai lá no psicólogo? Para nos ouvir. Às vezes o homem não fala, a mulher não fala nada, é só a gente falando. Né? E o homem fala, fala. Fala. E ali está a cura. A gente precisa se ouvir, gente, a gente precisa se ouvir. E muitas vezes a gente vai falar com Deus, né? E aí fala, ó Senhor, o Senhor já sabe de tudo aí. Qual que é a solução? Não, fala, pode falar. Deus tem tempo. Vai falando, você vai entendendo que você está doente. Vai falando, que aí quando você vai falando, você vai pondo para fora aquilo que nem você achava que tinha. Meu Deus, eu tenho mágoa. Eita, eu guardei isso, ó. Vai falando, gente. Vai falando que o Senhor vai curando. Vai falando que o Senhor vai curando. A conversa que cura é aquela que você fala, mas quando Deus fala, é o teu coração que ouve, não apenas os teus ouvidos. Amém? Vamos ficar de pé. Igreja, tudo aquilo que o Senhor entregou ao meu coração para passar para a igreja essa noite, eu entreguei. Mas eu peço, ao sair por essas portas, não mate a obra que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Tudo aquilo que nós recebemos, igreja, aqui, neste lugar, é para aplicarmos daquelas portas para fora. A nossa luta é lá. A nossa luta é no dia a dia. A nossa luta é nos pequenos detalhes, nas atitudes, no nosso jeito de ser com a nossa família, no nosso jeito de ser no nosso trabalho, na universidade, na escola. Gente, é no dia a dia. O Senhor nos entrega, mas é lá que a gente luta. Igreja, aqui falando às vezes, parece que é tão fácil. Mas lembre-se, quando você coloca os pés daquela porta para fora, você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Mas não abafe a voz do Espírito Santo. Igreja, que já já nós vamos finalizar é o culto. Não a obra. A obra é contínua, igreja. Fale com o Senhor. Sabe? Ele já nos conhece, igreja. Não precisa falar rebuscado, sabe? Fala do teu jeito. Você está falando com o teu pai. Você tem acesso, você tem intimidade. O Senhor não busca promessas. Ele sabe o que eu e você consegue cumprir. Ele sabe até onde eu e você conseguimos ir.
Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe onde estão as nossas dores. E quando nós clamamos para o Espírito Santo revela para nós também, viu? É que tem muitas vezes que a gente não quer saber. Sabe, às vezes a ignorância se torna algo confortável. Porque se eu não sei. Só que nessa noite, Ele te trouxe aqui para que você saiba que existe um Pai que tudo vê. Tudo, igreja, tudo vê, tudo. Absolutamente tudo. Ele sabe de tudo. E Ele quer tratar conosco. Pode parecer constrangedor. Mas olha, igreja, eu vejo o Senhor Jesus tratando Pedro naquela praia, sem expor nada, né? Os outros não ficam, mas o que está perguntando só para Pedro, né? Talvez os outros também já entendeu, né? Mas a cura era ali, ó. Era com Pedro. Vamos fechar os nossos olhos. Que nessa noite você possa se sentir diante de Jesus. Porque Ele está neste lugar. O sentido de estarmos aqui, igreja, é porque Jesus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus, aquele que tem o poder de nos convencer, de nos mudar, de nos revelar, Ele está neste lugar. E essa noite você tem a oportunidade, assim como Pedro, de expor as tuas dores ao único, igreja, que tem a cura. A igreja tem momentos nas nossas vidas, tem dores, tem feridas, que só Jesus tem a cura. Muitas vezes nós já nos decepcionamos porque nós buscamos a cura em lugares errados, em pessoas erradas. A igreja, quantas vezes não fomos decepcionados? Mas também quantas vezes nós não decepcionamos também? Igreja, que hoje o nosso coração possa estar aberto, de verdade, igreja, de verdade. Sem aqueles cantinhos que a gente fecha para a visita não ver. Que hoje você possa abrir o teu coração por completo, porque quem está visitando é aquele que tem a cura. Igreja, não saia deste local, não perca essa oportunidade de estar na presença do Senhor e ainda sair com alguma dor na alma. Igreja, com o nosso Deus não tem coincidência. Você não veio aqui por acaso, igreja. É propósito, Ele já sabia que você estaria aqui. Entrega o teu coração ao Senhor e fala: meu Deus, eu sei, Pai, que está errado, mas muitas vezes eu não consigo, Senhor, me ajuda. Senhor, às vezes eu nem sei do que eu preciso. Eu não sei se eu preciso de força, se eu preciso de sabedoria, se eu preciso de calma, de serenidade, se eu preciso ser mais enérgico. Senhor, eu não sei, mas eu sei que tudo que eu preciso está no Senhor. Eu sei que o Senhor é provedor. Eu sei que o Senhor me ama porque o Senhor me trouxe até aqui. O Teu Santo Espírito me atraiu a este lugar, Pai. O convite veio de Ti, Senhor. E nesse momento, Pai, eu abro meu coração para que seja tratado pelo Senhor. Ah, Pai, se o problema estiver na minha mente, meu Deus, eu também entrego a minha mente a Ti, Senhor. Que eu não seja guiado pelas minhas emoções, Senhor. Ah, Pai, eu não quero viver, Senhor, como a multidão. Eu quero viver, eu quero experimentar o que o Senhor tem para a minha vida. Porque eu entendo que assim como foi na vida de Pedro, no momento que eu entender o tamanho do Teu amor pela minha vida, Senhor, eu serei instrumento Teu. Não pelo que sou ou pelo que tenho, mas pelo Deus que eu sirvo, pelo Deus que me chamou, pelo Deus que me perdoou, pelo Deus que me restaurou, pelo Deus que me curou. Ah, igreja, é diferente, porque aí nós vamos ser testemunho e nós vamos falar daquilo que nós vivemos, não daquilo que nós ouvimos falar. Clame ao Senhor, ande com o Senhor.
Deseje sim encontrar com Jesus. Não importa, igreja. Não importa o teu erro. O Senhor, Ele não tem problema com os nossos erros. Mas não saia daqui escondendo nada do Senhor. Não saia daqui frustrado. Não saia daqui achando que não é o momento de falar para o Senhor. Não interrompe aquilo que o Espírito Santo quer fazer essa noite, neste lugar. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, a Tua palavra foi ministrada neste lugar, ó Deus. Mas eu entendo, Pai, que só há efeito se houver, Senhor, a ação do Teu Santo Espírito. E neste momento, Senhor, eu intercedo, eu clamo, ó Deus, pela Tua ação, Pai, individual, meu Deus, personalizada, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, ó Deus. Ah, Senhor, assim como o Senhor refez a cena do chamado e a cena da negação no encontro com Pedro, Senhor, que nesse momento o Teu Santo Espírito possa estar refazendo aqui, em cada coração, em cada lembrança, Pai, o Teu chamado. O quão lindo, Senhor, foi o dia, Pai, em que nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor. Ah, Pai, o primeiro amor não passou, Senhor, nunca vai passar, Jesus. Reacende a chama, Pai. Ah, Senhor, se há alguma chama aqui que estava se apagando, Senhor, reacende, ó Deus. Ah, Pai, se há alguma vida aqui, Pai, que não estava se achando digno, Pai, de ser um discípulo Teu, em nome de Jesus, Pai, restaura essa fé, ó Deus. Ah, Pai, restaura essa sede, essa fome por Ti, meu Deus. Que eles possam não apenas se sentir amado, querido, mas útil, Pai, útil em Tuas mãos, Senhor. Ah, Pai, que eles venham a desejar, Senhor, e ser instrumentos Teus, Senhor. Senhor, que nós não venhamos a fazer parte dos números daqueles que um dia Te conheceram e se afastaram de Ti, jamais, Senhor. Ah, Pai, nós clamamos, Senhor, por cada vida que aqui está, por cada família aqui representada, Senhor, por cada um, Pai, que deixou o seu familiar em casa e que mantém acesa o desejo no coração de que seu familiar esteja ocupando uma dessas cadeiras, Pai. Ah, Senhor, que essa esperança, Pai, nunca, jamais, Senhor, venha se apagar. Que a fé, Pai, a fé da Tua igreja, a fé dos Teus filhos seja renovada hoje em nome de Jesus. Ah, Pai, que venha a ser renovada de uma forma que eles venham a queimar, Senhor. Venham a queimar, Pai. E quando se aproximar, ó Deus, de chamas que estão se apagando, que as chamas venham se reacender, Senhor. Ah, Pai, que nós possamos ser boca Tua nessa terra, Pai. O Senhor entregou para nós uma missão, Senhor. O Senhor nos entregou, o Senhor nos trouxe ao ministério Arca, Pai. Ah, Senhor, e nós entendemos que a nossa missão é anunciar a Tua palavra, Pai. Sair das quatro paredes, Senhor. Porque quando essa arca estiver cheia, o Senhor volta, Pai. O Senhor volta, Senhor. E que o desejo no nosso coração é que não importa a ordem, talvez sejamos os últimos a entrar, mas quanto houver fôlego de vida, nós vamos anunciar o Teu Evangelho, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor, igreja. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de pé
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados, e a esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glórias a Deus, igreja. Aplauda o Senhor.